Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, seja também com o seu coração. Estamos aqui nós mais uma vez, mais um momento nesse café, aqui nesse espaço, na minha varanda da minha casa, aonde eu tirei esses momentos para poder realmente trazer ao seu coração palavras que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Palavras que eu tenho certeza que vai tocar a sua vida e também o seu coração. E eu quero nesse momento trazer aqui uma mensagem. Mensagem essa que eu trago por título O Labirinto da Percepção e também do Discernimento. Você pode se perguntar, meu Deus, o que vem aí? Que mensagem é esta? O labirinto da percepção e também do discernimento. Eu não sei se em algum momento da sua vida você parou para avaliar o momento que você está passando e você se deparou com um verdadeiro labirinto. Labirinto esse que muitas das vezes você busca encontrar saída. E você continua rodando e buscando encontrar saída e não acha saída. Você busca encontrar uma oportunidade e não encontra esta oportunidade. Nós queremos trazer neste momento esta mensagem que tem por título O Labirinto da Percepção e também do Discernimento. Eu não sei, eu gostaria desse momento de já iniciar esta mensagem com uma pergunta que eu tenho certeza que vai mexer com você. Vai fazer você perguntar, colocar na realidade mais um ponto de interrogação que você precisa nesse momento avaliar. A sua realidade, a realidade com a qual você vive. Nós já falamos aqui que muitas das vezes a gente para meditar e para avaliar a realidade que nós vivemos. E em algum momento da sua vida você parou para meditar se a realidade com a qual você vive é a mesma que o seu vizinho vive? Eu não sei se você está entendendo aonde nós queremos chegar. Muitas vezes a gente tende a olhar para os nossos vizinhos, olhar para as pessoas à nossa volta, ao nosso redor e fazer uma avaliação e na maioria das vezes nós nos comparamos com as pessoas que estão à nossa volta. E a pergunta é, a realidade que você vive é a mesma que o seu vizinho vive? Eu quero que você nesse momento imagine que no mundo que nós vivemos hoje, um mundo vasto, como um oceano cheio de informações, e em meio a todas as informações que nós vamos ao longo da nossa vida vivendo, absorvendo, a internet, a inteligência artificial, a própria inteligência humana, que a cada dia descobre coisas novas e que a cada dia lança sobre a nossa vida tantas e tantas informações, será que em algum momento você parou para avaliar que todas as informações que você recebe, você parou para avaliar que o seu cérebro, ele não consegue fazer, de certa forma, captar todas essas informações que você recebe e ele não consegue processar e absorver todas elas e manter todas elas guardadas dentro da sua mente, do seu cérebro, do seu coração, das suas emoções? Todas as informações que nós recebemos, o nosso cérebro ele não tem essa capacidade de processar, captar de certa forma e guardar todas elas dentro de nós. A verdade é que se ele pudesse, ele tivesse essa capacidade, nós, quem sabe, viveríamos numa sobrecarga. Quem sabe nós viveríamos sobrecarregados ao ponto de travar o nosso HD. Ao invés disso, o nosso cérebro, eu quero te dizer que ele opera de certa forma como um guardião. Guardião esse que filtra tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele vê. Nosso cérebro ele passa a filtrar todas as informações que recebemos e conforme nós vamos filtrando essas informações, ele vai falando, não, isso aqui é bom, eu guardo, isso aqui é ruim, eu jogo fora, isso aqui é interessante, eu tenho para mim, isso daqui não é interessante, eu lanço fora. Quando nós falamos da percepção e também do discernimento, é importante nós entendermos que na nossa vida, esta percepção e esse discernimento passa pelo nosso cérebro, passa por este processo de filtragem.
E quando ele passa por esse processo de filtragem, ele avalia aquilo que é importante, que é bom, e aquilo que não é importante e que não é bom ele vai jogando fora. E ele passa por uma rede, de certa forma, muito complexa de fatores esses que vão fazendo com que esse filtro ele passe a funcionar. Esses fatores são as memórias, as experiências que ao longo da nossa vida nós vamos vivendo e passamos a conviver com cada experiência, com cada memória que vai entrando em nossa mente, e essas vivências, e essas memórias, e essas experiências, ela vai criando um roteiro para tudo aquilo que nós absorvemos no nosso passado, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso passado, ela cria de certa forma um roteiro para tudo aquilo que nós esperamos no nosso futuro. Quando nós falamos desses fatores, que é uma rede, essa rede complexa de processo que a gente vai filtrando daquilo que nós vivemos, nós falamos também das emoções essas que são o medo, a alegria, a raiva. Tudo isso pode, de certa forma, tanto colorir como também escurecer a nossa visão de mundo, a nossa visão de realidade. Quando nós falamos também sobre esses fatores complexos de filtragem que temos, nós falamos também das nossas crenças e também dos nossos valores. Aquilo que nós consideramos de certa forma ser certo ou errado. E isso vai de certa forma influenciando diretamente a forma como nós vemos e nós julgamos toda e qualquer situação que vivemos na nossa vida. Essa filtragem, eu quero te dizer nesse momento que ela é tão poderosa, ela tem um poder tão grande na nossa realidade, que aquilo que nós vivemos, aquela realidade que nós imaginamos viver, muitas das vezes, eu quero te dizer, ela não é uma realidade em si mesma. Ela parece uma realidade. Mas na maioria das vezes ela não é uma realidade, ela é uma versão, ou seja, ela é a sua versão de uma realidade. Você pode dizer, Daniel, eu estou meio confuso, o que você está querendo me dizer sobre essa versão da realidade? Como assim aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito ser uma verdade, pode não ser uma verdade, sim uma versão da realidade? Quando nós falamos de uma versão da realidade, nada mais é do que uma interpretação subjetiva do que cada indivíduo, do que cada um de nós temos de mundo. E isso acaba sendo influenciada justamente pelas nossas experiências, pelas nossas percepções e também pelas nossas crenças. Agora eu quero, nesse momento, como nós estamos aqui trazendo esse café com conhecimento e trazemos esses conhecimentos à luz da palavra, eu quero trazer isto para a nossa ótica divina. Para a palavra que, de certa forma, tende a trabalhar em nossas vidas. E é importante, nesse momento, a gente avaliar se tudo isso que nós estamos vivendo, se todas essas realidades que ao longo da nossa vida está sendo construída, quando nós trazemos a ótica divina, é importante a gente entender se a realidade que nós estamos vivendo é a mesma realidade com a qual o próprio Deus quer e deseja que vivamos. É importante nós, neste momento, fazer mais uma pergunta. Será que tudo aquilo que o nosso coração está absorvendo, será que tudo aquilo que a nossa mente está filtrando à nossa volta, ao nosso derredor, tem criado de certa forma uma verdade que nem sempre está alinhada com a verdade de Deus? Como nós falamos muitas das vezes, a gente acredita que tudo aquilo que nós estamos vivendo é uma realidade da nossa vida e a gente precisa se perguntar se a nossa realidade ela está alinhada com a verdade de Deus. E se essa realidade não é uma realidade, uma falsa realidade ou uma versão da realidade daquilo que nós acreditamos ser uma verdade, não daquilo que Deus tem para nós como verdade. E a Bíblia nos ensina que muitas das vezes a percepção humana ela é falha e limitada. E eu gostaria que você parasse nesse momento para avaliar. Você tem tido uma percepção
falha ilimitada. Olha o que Jeremias diz. Em Jeremias 17:9, diz o seguinte: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu preciso repetir. O coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença, ela é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Essa passagem, ela de certa forma nos alerta, e eu quero que você pare nesse momento e volte a fixar a sua mente sobre tudo isso que você está ouvindo. Essa passagem, ela nos alerta para o fato de que a nossa própria visão de mundo, esta visão de realidade que muitas das vezes temos, ela pode estar sendo distorcida. O coração, no contexto bíblico, se refere não apenas às emoções, mas também ao centro das nossas decisões, dos nossos pensamentos e também das nossas percepções. Ele pode nos enganar, nos levando, na maioria das vezes, a interpretar a realidade de uma forma que justifique. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. O seu coração pode estar te enganando, te fazendo interpretar a realidade que você vive, justificando os seus próprios desejos, as suas falhas, os seus medos, os seus erros. Será que em você, nesse momento, não precisa olhar para dentro de si e perguntar se realmente o seu coração está te levando para o caminho certo? Será que nesse momento é o momento de você avaliar se o seu coração está te trazendo uma verdade, uma realidade dentro daquilo que Deus quer para a sua vida, ou o seu coração tem, de certa maneira, enganado você com verdades que não é a mesma verdade de Deus? O que você tem enxergado? Qual a visão que você tem tido de mundo? Em Provérbios 14:12, nos adverte para o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas os fins deles o fim desse caminho é morte. Quando nós olhamos para esta palavra, isso nos mostra que a nossa percepção, essa percepção de mundo, que na maioria das vezes temos, uma percepção que aos nossos olhos parece ser certa, parece ser uma verdade, pode, na maioria das vezes, estar errada. Nossos comportamentos e escolhas, de certa maneira, são frutos diretos daquilo que percebemos e definimos como uma verdade. A nossa mente e as nossas emoções funcionam como esse filtro, mudando de certa maneira o que vemos e, na maioria das vezes, como também nos comportamos. Eu quero lhe garantir que esse filtro que temos, esse filtro que a cada dia está absorvendo todas essas informações que nós falamos aqui, nem sempre ele é confiável. E quase sempre ele está sendo influenciado por experiências passadas, por medos e por crenças que ao longo da nossa vida nós estamos vivendo. E o resultado disso é que podemos enxergar um problema quando na maioria das vezes Deus quer nos dar a solução. Podemos, na maioria das vezes, olhar um sonho e entender que esse sonho ele é algo que não há nenhuma possibilidade de se tornar possível. Enquanto Deus quer nos mostrar que aquilo que sonhamos, a partir do momento que nós colocamos ele em nossa frente, ele faz se tornar possível. Essa percepção e esse filtro, muitas das vezes, tende a fazer com que olhemos para aquelas promessas que Deus tem feito às nossas vidas como algo inacreditável, como algo que nunca irá acontecer. A história do povo de Israel no deserto, registrada em Números 14 e 13, é um exemplo perfeito deste labirinto que aqui nós começamos a construir, a falar para você. Um povo que viveu por 400 anos na escravidão do Egito.
400 anos escravos do Egito. Mas que no momento em que eles deveriam, de certa forma, respirar uma liberdade, colocar os seus pés numa terra onde manava leite e mel, numa terra da promessa. No momento em que Moisés ele se depara com essa terra, leva-o e conduz o povo até chegar aonde Deus tinha para dar a cada um deles. Nesse exato momento, Moisés ele manda com que 12 espiões vá a essa terra e passe a espiar, e passe a ver o que tinha naquela terra e entender o que realmente estava diante dos seus olhos. E a Bíblia nos mostra que desses 12 espiões, 10 deles trouxeram uma notícia não muito boa. Trouxeram uma informação não muito legal, mas trouxeram uma informação negativa. E olha o que diz em Números 13, do 28 ao 33. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e também muito grandes. Vimos descendentes de Anak por lá, homens gigantes, homens grandes. E comparados a ele, Moisés, nós éramos nada mais do que gafanhotos. Olha só a visão desses homens. Dos 12, 10 homens trouxeram essa visão. A cidade eram grandes e fortificadas, existiam muros grandes. Quem estavam por lá eram homens gigantes. E eu quero te dizer o seguinte, Moisés, diante desses homens, nós éramos nada mais do que gafanhotos. Será que alguma vez, em algum momento da sua vida, você se deparou com a sua realidade? Nós estamos aqui já entrando e falando tanto da realidade, falando tanto da necessidade que nós temos muitas das vezes de avaliar aquilo que estamos vivendo. Será que em algum momento da sua vida você olhou para a sua volta e se deparou com tantos gigantes se levantando e se sentiu como um gafanhoto? Num canto, sem muita esperança, sem a visão de um milagre, de uma porta aberta, como nós falamos desse labirinto. Muitas das vezes nós olhamos para os nossos problemas e assim como esses homens que estavam ali, diante da promessa, diante de um milagre, diante de uma cidade maravilhosa que Deus deu a eles, que Deus prometeu é de vocês. É só você ir lá tomar. Muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e temos a tendência de olhar para cada um deles e nos deparamos com tantos problemas, tantas dificuldades, e essas dificuldades tendem a ofuscar os nossos olhos diante daquilo que Deus já fez, diante daquilo que Deus continua fazendo, diante da sua palavra, diante da sua promessa, pois foi assim que o povo de Israel se sentiu. Foi assim que aqueles espiões que foram mandados à terra se sentiram. O seu momento com o qual eles de certa forma pararam para avaliar aquilo que realmente Deus tinha prometido a ele. Foi ofuscado pelo seu medo. Foi ofuscado de certa forma, quem sabe pelas suas frustrações. Olharam à sua volta e entenderam que aquilo não era para eles. Então eu prefiro voltar para o deserto, então eu prefiro voltar de certa forma para continuar sendo escravo, ao invés de avançar e ao invés de realmente olhar para frente. Um labirinto que de certa forma nós muitas das vezes passamos e rodamos e rodamos e rodamos e não encontramos a saída, e por isso quando nós nos deparamos com ela, encontramos tantas e tantas lutas, tantas e tantas provações para conseguir alcançar o nosso milagre. E o que nós fazemos é nos entregar. É mais fácil voltar atrás. É mais fácil não avançar e em momento algum tentar de alguma forma vencer os inimigos.
E é importante nesse momento nós olharmos, quando nós estamos diante dessa realidade essa que nos faz ver este labirinto, que nos faz ver essas portas que não se abrem. Eu encontrei até uma chave, mas eu coloquei lá, ela não abriu a porta. Eu até encontrei e vi sim uma cidade linda, maravilhosa, que Deus prometeu para mim, mas eu cheguei lá e vi um monte de gigantes e eu voltei para trás porque eu não quero avançar. Qual é a postura que eu preciso tomar? Qual é a postura que eu preciso ter quando eu encontro uma situação que muitas das vezes não condiz com aquilo que Deus disse na sua palavra? Com as promessas de Deus para a minha vida? Qual é a postura que eu, como homem, como mulher de Deus, preciso tomar? A chave para a libertação e a renovação da nossa mente, ela passa por uma percepção e um discernimento divino. Quando você se encontra nesse labirinto, é importante você entender que você precisa ter uma percepção e um discernimento não do homem, não do momento, não da causa, mas você precisa ter uma percepção e um discernimento divino que vai abrir os teus olhos e fazer você enxergar aquilo que você precisa ver e não aquilo que os seus olhos quer que você veja. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, dos 12, apenas 2, vieram com uma notícia boa, vieram com uma visão diferente daqueles 10 que trouxeram uma visão negativa. E olha bem o que eles disseram em Números 14, do 8 ao 9, diz o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Não tenha medo, povo, porque nós os devoraremos como pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Eu quero repetir. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará receber a vitória. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará vencer as lutas da vida. Se o Senhor se agradar de nós, a bênção do Senhor nos acompanhará. E não podemos em momento algum ter medo, e não podemos em momento algum temer, porque nós vamos devorar esses inimigos. Porque nós vamos comê-los como pão. Foi isso que aqueles homens trouxeram para Moisés. E ele diz: a proteção daqueles caras, a proteção desses gigantes, a proteção desses homens que muitas das vezes têm tentado me destruir, da dificuldade que tem batido na minha vida, ela se foi. Mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor está conosco. Eu quero te dizer nesse momento que em momento algum esses homens negaram o perigo. Em momento algum eles olharam para aqueles gigantes e disseram: não existe, fica tranquilo que nós estamos indo lá e vai ser tudo beleza, vai ser tudo mil maravilhas. Não, eles não negaram o perigo. Mas ao invés deles optarem pelo medo, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas lutas, pelas lágrimas que muitas das vezes derramaram ao longo dos 40 anos no deserto, eles optaram por acreditar e focar num Deus que faz milagres. Eles não focaram para o tamanho dos gigantes, mas no tamanho do Deus que estava naquele momento dizendo: eu tenho para vocês uma terra. Eles transformaram toda e qualquer percepção de lutas, percepção de desgastes, percepção de sofrimento, eles transformaram aquilo num obstáculo divino. É um obstáculo, é uma barreira, mas Deus está me dando esta oportunidade de vencer. Deus está me dando essa oportunidade de avançar. Deus está me dando essa oportunidade de mudar a minha vida, de mudar a minha realidade. Agora eu gostaria que você nesse momento parasse, avaliasse a sua vida e olhasse, quem sabe, para os gigantes que têm se levantado contra você. Quem sabe esse gigante pode ser um problema financeiro,
Quem sabe esse gigante pode ser um conflito familiar, ou quem sabe algo pessoal, algo interno. E eu gostaria que você nesse momento perguntasse a si mesmo: qual é o gigante que tem se levantado na sua vida? Qual é o gigante que tem permitido você se manter dentro desse labirinto, correndo, girando em círculos, e que na maioria das vezes não te permite sair dele? Porque é engraçado, quando nós falamos de labirinto, nós falamos de um lugar que existe uma saída. Existe uma saída. Esse labirinto foi criado e foi construído e uma saída foi colocada. E você tem que procurar, e você tem que rodar, e você vai ter que buscar. Mas na maioria das vezes o cansaço, a tristeza, o sofrimento, a angústia, os gigantes se levantam querendo nos derrubar, querendo nos desanimar. E o que a palavra nesse momento, eu quero te perguntar, o que a palavra nos ensina? O que esse Deus com o qual nós buscamos, estou eu aqui buscando Ele, estou procurando conhecer mais e mais dele, o que Ele nos ensina? Será que você em algum momento parou para avaliar tudo isto? E ao invés de olhar o seu gigante, você não pode, em momento algum, esquecer que ele existe, mas você, ao invés de olhar o seu gigante com fé, você tem olhado o seu gigante com medo. A percepção dos 10 espiões, ela foi dominada literalmente pelo medo. E isso os fez se enxergar como gafanhotos. Pequenos, minúsculos, que pode ser pisado, esmagado. E os gigantes são muito grandes, são maiores, são poderosos, e nós não. O seu medo fez ofuscar o que Deus já havia literalmente prometido e decretado para o povo de Israel. O medo fez com que eles, de certa forma, trocassem a liberdade por mais 40, 50, 60 anos de escravidão. Josué e Caleb, por um outro lado, enxergaram a mesma cena. Josué e Caleb, de certa forma, enxergaram o mesmo lugar. Os mesmos gigantes, as mesmas paredes, as mesmas muralhas, os mesmos guardiões que estavam naquela cidade, mas eles preferiram, naquele momento, não ofuscar a sua mente, não ofuscar a sua visão pelo medo. Mas eles preferiram crer e acreditar na grandeza do seu Deus. Eles sabiam que a grandeza do desafio não superava em momento algum a grandeza do seu Deus. Escute o que eu vou lhe dizer neste momento. A grandeza do seu desafio jamais deverá superar a grandeza do seu Deus. Em Isaías 41, Deus nos lembra a seguinte passagem: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e também te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esta é a palavra de Deus. É importante a gente entender que quando nós falamos sobre o medo, sobre incertezas, sobre inseguranças, isso não é algo que provém de Deus. Isso não é algo que vem de Deus. Quando nós olhamos para o nosso Deus, nós vemos justamente isso. Olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, porque eu sou fiel para contigo. A saída desse labirinto, dessa percepção distorcida, não está em ignorar de forma nenhuma as grandes tempestades, os gigantes, as dificuldades da nossa vida. Mas está em todo momento em escolher uma fé verdadeira, uma fé inabalável,
está em a cada momento esquecer o medo e acreditar naquele que pode e faz todas as coisas. A cada obstáculo que nós temos na vida, é importante nós entendermos que a escolha é nossa. Nós podemos escolher olhar para os gigantes, olhar para as muralhas, olhar para as dificuldades, olhar para a nossa pequenez e dizer, não, eu não vou chegar lá. Olhar para as lutas da vida e dizer, está muito difícil, está muito pesada essa carga, por isso eu não vou conseguir. Ou você pode escolher olhar para o Deus grandioso e poderoso, que deseja a cada minuto fazer de você um vitorioso e nunca, jamais um perdedor. Este Deus, ele olha para a tua vida. Esse Deus, ele conhece cada passo que você dá. E tenha total certeza que a partir do momento que você decidir acreditar, que você decidir caminhar com Ele, a sua vitória, com toda certeza, será certa. Eu gostaria nesse momento de ter uma palavra de oração. Senhor, que nesse momento, Pai, aqui nós paramos, tiramos alguns minutos para poder ouvir a sua palavra. Tiramos alguns minutos, ó Deus, para poder meditar naquele que pode fazer tanto por nós. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, colocamos diante do Senhor o nosso coração, colocamos diante do Senhor, ó Deus, as provações e os gigantes que têm tentado se levantar para nos fazer impedir, atingir os objetivos que nós temos, os sonhos, os planos, os projetos que o Senhor mesmo colocou em nosso coração. A tua palavra nos diz que a porta que o Senhor abre não existe nada e nem ninguém que pode fechar. Cremos na sua provisão, cremos no seu milagre, cremos que o Senhor, como disse, o Senhor é fiel e o Senhor irá nos ajudar para avançar e a cada minuto alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, medite nessa palavra, siga-nos nas redes sociais, siga-nos aí no Instagram, no Facebook e multiplique essa palavra. Encaminhe para mais um amigo, um irmão, uma esposa, o teu esposo, a tua esposa, a tua mãe, teu pai, teus amigos, encaminhe, compartilhe essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida para que essas pessoas também possam ser abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Café com Conhecimento. Até lá.